fala para nós algo muito interessante, amém? Então disse o Senhor a Samuel, veja só, o Senhor tendo uma conversa diretamente com Samuel, diretamente com o seu escolhido. Disse o Senhor a que igreja? Disse o Senhor a Samuel, aleluia. Até quando tereis dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E enche o teu vaso de azeite, e envia-te-ei a Jessé, ó Belamita, porque de entre os seus filhos me tenho provido teu rei. Amém? O Senhor, ele chega para Samuel e ele começa a fazer uma cobrança de Samuel. Porque Samuel, com aquele coração, com aquele coração branco, como todo líder tem um coração branco, pensa duas vezes em fazer ali um ajuste. Pensa duas vezes em entrar numa disciplina com um discípulo, com uma discípula. E o Senhor, ele já tinha falado com Samuel: Samuel, tu tem que ir lá até Saul, Samuel. Saul tem que mudar esse ritmo que ele está. Saul precisa de um reajuste. Mas Samuel ficou ali pensando em uma possibilidade, pensando na forma que poderia chegar até Saul. E o Senhor chega e cobra para Samuel: ah, mas Deus é vingativo, irmão? Não, Deus não é vingativo. O Senhor, ele é amor, ele te ama, mas ele quer que quando ele fale, nós obedeça. Ele quer que nós venhamos ouvir a voz dele e obedecer. Se ele mandar, está mandado. Se ele disser, está dito. Se ele direcionar, está direcionado. Porque é ele que faz todas as coisas. É ele que faz com que as coisas aconteçam. E muitas vezes nós olhamos para o homem, nós olhamos e nós somos constrangidos, porque o coitadinho, Jesus fala que todos os filhos dele são prósperos, todos os filhos dele são abençoados. Nós não podemos agir o contrário da vontade de Deus, porque Deus, ele é Deus, e se ele manda, nós temos que obedecer. Se é para uma disciplina, amém. Se é para pagar um preço, amém. Se é uma correção, amém. Se é um tratamento, amém. Porque é ele e todas as coisas são para ele, amém. E o Senhor, ele chega e pergunta: mas Samuel, até quando, Samuel, tu vai ter dó de Saul? Eu imagino o Senhor falar assim: olha, Samuel, Saul, ele não está nem aí. Porque se ele não está nem aí para obedecer a voz do Senhor, se ele não está nem aí para Deus, como é que ele vai dar para o irmão? Como é que ele vai dar para obedecer a voz do irmão, para ajudar o irmão? Se não está nem aí para Deus, precisamos olhar e entender. Porque a primeira autoridade tem que ser a de Deus. Amém? Até quando, Samuel, tu vai ter dó de Saul? Vamos aqui para o verso 2. Porém
não podemos ir de braços abertos. Precisamos ter uma preparação. O Senhor, Ele mandou para Samuel chegar até Saul. O Senhor mandou Samuel armar uma estratégia, brandar o coração de Saul, para poder chegar até Saul. Tu vai lá, tu pega uma bezerra, tu vai lá e fala, sacrifica, porque certamente vai mudar algo, certamente essa barreira vai ser quebrada, porque há um sacrifício, há uma renúncia, precisa ter, não é de qualquer jeito, é conforme o que o Senhor tem direcionado. Aqui no verso 3, e convidará a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que ele é de fazer, e unge-me, e eis aqui, e te diz, faz, pois, Samuel, o que disser o Senhor, e vê a Belém. Então os anciões da cidade sairá ao teu encontro, tremendo, e disseram, é de paz a tua vinda? É de paz a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, sacrificai vós e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ali a Jessé e os seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque Samuel teve que passar por essas duas lutas. Primeiro, ele teve dó de Saul perdeu o reino. Segundo, ele teve medo de como Saul poderia reagir com a chegada dele, quando ele falasse que Deus estava tirando tudo dele. E ele vai até descer como o Senhor tinha enviado, como o Senhor tinha mandado. E quando ele chega ali na casa de Jessé, que ele olha para Eliabe, ele fala, é esse, porque certamente era aquele homem bonito, era aquele homem de uma boa aparência, uma linguagem perfeita, que não faz nenhuma torcida, que nem a irmã muitas vezes quando está me ministrando, que vai falar o livro de Êxodo e fala eixo, vai falar Atos, Atos mesmo já foi, e aquele homem com aquela linguagem, é esse, pronto, vai ser esse agora, é esse que vai ser o rei. Porque esse homem tem uma boa aparência, ele pode governar, porque ele é um homem estudioso. Mas com o Senhor é diferente. O Senhor, ele olha a simplicidade no coração, ele olha a humildade de espírito. O Senhor, ele não se engana com a aparência, porque o Senhor, ele tem algo que o Senhor se move, é de levantar aqueles menos improváveis para envergonhar o grande. Amém, igreja? O Senhor, ele levanta aqueles que uma pessoa olha com os olhos humanos, sem discernimento de espírito, e fala, esse não tem jeito, esse acabou, não dá para fazer mais nada. E o Senhor olha assim e fala, olha, esse é um dos meus, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou ungir, é esse que eu vou selar, é esse que eu vou escolher para fazer a diferença aqui nessa terra. E o Senhor, ele começa a mudar, o Senhor começa a mudar o histórico, o Senhor, ele começa a mudar a fisionomia, o Senhor, ele começa a mudar a linguagem, o Senhor, ele começa a mudar os passos, o Senhor, ele começa a mudar os pensamentos, porque não adianta fugir do propósito de Deus, porque se Deus, ele marcou com você, então ninguém vai te tirar da presença de Deus. O inferno todo, ele pode se levantar, o inferno todo pode ganir, o inferno todo pode te rodear, mas eles não podem te tocar,
porque você é escolhido do Senhor. Amém, igreja? Amém. Porque você é escolhido do Senhor. O Senhor fala no livro de Isaías: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O Senhor não fala que é aquele que tem uma boa aparência, mas é aquele que quer. É aquele que quer viver a vontade de Deus. É aquele que foi escolhido pelo Senhor. E todos aqueles que são escolhidos pelo Senhor, eles são moldados. Eles são mudados. Pode ser um vaso todo quebrado, todo arrebentado. É um vaso ali que ninguém dá nada, pisa por cima. Mas mesmo nessas pisadas por cima, não vai quebrar o propósito. Amém? Não vai quebrar o propósito, porque você é propósito de Deus. Samuel foi até a casa de Jessé. Ele foi mediante um propósito. Ele foi fazer algo. Todo o sacrifício dele foi para cumprir um propósito. Amém? E você está aqui nessa noite, você está mediante um propósito. Continua nesse propósito. Continua buscando, porque certamente o Senhor te levantará para fazer a diferença. Amém, igreja? Amém. Você crê nisso? Amém. Quem está aqui sobre um propósito? Amém. Quem está aqui sobre um propósito? Amém. Aleluia. Está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Amém. O Senhor, Ele olha para o coração. Ah, mas fulano ali está uma peleja, mas está uma alegria tão grande no espírito, na alma, que mesmo as ondas jorrando, plantando de um lado e do outro, não vai atingir, não vai roubar, não vai tirar do propósito. Fulano não vai conseguir. Você diz: mas eu vou conseguir. É um desafio que eu estou pegando. É um desafio. Eu estou aqui para desafiar o inferno. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E até Jesus voltar, eu estou nessa linhagem, com a família do Senhor, selado com o selo do Senhor. Não me chamo mais eu, porque agora o meu nome não é o meu, porque Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. As lutas que você passa, não é para te afogar, não. As lutas que você passa é para você voar para cima, voar num novo tempo. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel. Jessé estava todo empolgado: vai ser esses aqui que vai ser ungido. Ah, vai ser esse daqui que vai governar Israel. Vai ser esse daqui, porque é esse daqui que tem uma boa postura. Vai ser esse daqui, não tem como ser outro. Mas diante de Deus é diferente. Deus muda o histórico. E fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este que tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama porém disse: tampouco é este escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Jessé fez passar quantos filhos? 7 filhos. 7 filhos que nenhum Senhor tinha escolhido. 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os teus mancebos, teus filhos,
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou Rama. Amém? No momento que Davi chegou, as coisas mudou naquele lugar. Porque até então o Espírito de Deus não repousava naquela casa. O Espírito de Deus não repousava naquele lugar. Aqui a palavra fala que Davi era noivo. E porque Davi era noivo, ele era excluído. Ele era rejeitado. Quantas pessoas têm passado por esse processo? Quantas pessoas estão vivendo essa situação de olhar ao redor e os pais sempre apresentar o outro e deixar a pessoa para trás, mas não imagina que esses que o homem coloca para trás é que o Senhor pega pelo braço e faz atravessar e coloca lá na frente, porque 7 irmãos, Jessé chegou com 7 filhos e colocou na frente de Davi, mas Davi desaprovou todos, porque Jesus não tinha aprovado nenhum dos 7, mas aquele que estava rejeitado, aquele que estava sendo excluído, aquele que não tinha nenhuma possibilidade aos olhos daquela família, aquele que ninguém dava nada por ele, foi esse que Jesus convocou no coração de Samuel e falou: tu não tem mais nenhum outro filho? Tem um que está lá jogado, está lá junto das ovelhas, porque certamente ele só dá para apresentar ovelha. Esse negócio de estar apresentando ovelha mesmo só dá para esse povo meio louco, como Davi meio ruivo, que ninguém olha para ele, pessoas desprezíveis, pessoas que ninguém valoriza, como nós crentes hoje somos desvalorizados, mas pelo mundo nós somos aprovados pelo Senhor, porque vivemos sob o propósito de Deus. Amém, igreja? Amém. Tem um ali, Samuel, mas ele é ruivo, ele não dá para reinar, ele não dá para ter um governo, ele não dá para fazer nada, porque Jesus fala que nós, de nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada, mas se o Espírito Santo estiver sobre mim, se Ele estiver sobre você, você governa toda a terra, você comanda toda a terra, porque esse Espírito, o Espírito Santo, ele se apodera, é daqueles que são ungidos, é daqueles que foram escolhidos para governar. Amém? Naqueles que o Senhor levantou com um propósito. O Senhor levantou com um propósito. Porque desde o Senhor fala lá em Jeremias, que desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te escolhi e te santifiquei. E a nação eu te dou por profeta. Amém, igreja? Aí eu pensava que era eu que tinha escolhido o Senhor, porque eu me forcei tanto para estar aqui nessa noite. Eu me forcei tanto, foi tantas lutas, mas eu disse: não, eu vou à casa de Deus. Eu pensei que era eu que estava escolhendo, mas não foi você, não foi eu, mas foi o Senhor que selou a tua história, foi o Senhor que te marcou com um propósito, foi o Senhor que te escolheu, não foi a aparência humana, foi o Senhor que desde o ventre da sua mãe, que o Senhor já te escolheu, porque o Senhor já tinha escolhido Davi, o Senhor já tinha marcado Davi, porque o Senhor